Louvado é o nome do Senhor Jesus. Estava aqui observando o irmão Alan falando sobre se consertar, sobre refletir aonde a gente errou, aonde a gente tropeçou. E essa palavra que ele trouxe aqui, essa reflexão, veio de encontro a esse tema que está sendo abordado aqui esse mês, né? A importância da busca espiritual. E coincidentemente, jesuincidentemente, né? Que é Ele que está conduzindo as nossas vidas, vem falando comigo esta semana inteira sobre refletir aonde caí, onde tropeçou. E é incrível como esta semana veio falar continuamente assim, que ser crente, a busca espiritual não se denomina apenas em vir ao culto no domingo, vai muito mais além. E essa semana veio falando, eu fui ministrado, todas as ministrações que eu via estavam falando sobre a busca espiritual. Aí eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor está conduzindo a liderança da Shalom, a verdade, né, para estar trazendo um tema tão maravilhoso como esse. Amém? Glória a Deus. Vamos estar abrindo aqui comigo. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 5. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. A partir do versos 4. Lucas 5. A partir do versos 4. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Aleluia, Jesus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh Espírito Santo, vem enche nossas vidas nesse momento, Espírito Santo. Que não seja eu, mas que seja o teu poder agindo sobre nossas vidas. Prepara o nosso coração, a nossa terra, Senhor. Pai amado, nos conduz à verdade, nos convence, Senhor, que a tua palavra diz, que é o Espírito Santo que nos convence. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. A busca espiritual, amados, sinônimo de ir além do nosso entendimento, sinônimo de fazer a vontade de Deus.
Se fala tanto em fazer a vontade de Deus, mas muitas das vezes, quando nós somos confrontados, o que muitos de nós fazemos é fugir. Muitos de nós falamos que seja feita a vontade de Deus na minha vida, mas muitos não estão conseguindo ouvir a voz de Deus. Por isso, esse tema, a importância da busca espiritual. Está aqui uma passagem muito forte que vai de encontro a esse tema, ao qual Pedro, um pescador experiente, um homem que com certeza na sua vida profissional, talvez na sua luta diária de ir ao mar, pescar, buscar o sustento para a sua família, ele enfrentou várias situações no lago, no mar, enfim, aonde ele foi pescar, enfrentou tempestades, enfrentou frio, talvez teve sede, ou seja, ele já tinha passado por muitos momentos, então ele tinha experiência. Dando uma pausa na Bíblia, essa semana eu estava na empresa trabalhando, aí veio o diretor falando comigo que tinha contratado um funcionário, que tudo que ele ia mandar fazer, o funcionário dizia, eu já sei. Tudo que eu mandava ele fazer, ele dizia, eu já sei. E ele falou assim para o funcionário, quanto tempo vocês têm de experiência fazendo esse serviço? Ele falou, 1 mês. E eu tenho 40 anos. Será que o meu conhecimento é em vão? Voltando para a Bíblia, Pedro poderia dizer a Jesus, eu sou pescador experiente, eu pesquei a noite toda, eu estou cansado, eu estou exausto, eu vou descansar para amanhã eu voltar de novo. Mas não, a Bíblia diz que quando Jesus chegou perto, às margens, junto com a multidão, que a multidão estava sufocando, ele pediu o barco de Pedro, Pedro deu o barco. Talvez Pedro, sem conhecer, começou a ouvir a voz do Senhor. Afasta o barco um pouquinho, Pedro afastou, ouviu a ministração de Jesus, e a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Pedro começou a ouvir a ministração do Senhor, os ensinamentos do Senhor. E depois que Jesus ensinou, falou com Pedro, ei, volte para o mar, vai jogar a rede. É difícil a gente não entender e obedecer. É difícil. Há 1 ano atrás, 1 ano e pouquinho, Deus me levou com minha família para a Bahia e tudo fluiu para aí. Tudo fluiu. Tudo que vocês pensar em questão da confirmação de Deus para aí, fluiu. A última, quando estava prestes a ir, o último confirmação de Deus, que eu estava num banco, cabeça baixa, bateu nas minhas costas, pastor Leandro. Eu olhei, ô irmão, eu pensei que você já tinha ido, eu ia te ligar. Foi que houve, irmão? Eu vim trazer essa oferta que Deus mandou te entregar. Eu cheguei a ficar, meu Deus, é para mim ir mesmo. Ou é para eu ir mesmo, ou o irmão está querendo ficar livre de mim. A gente foi, chegando lá, a porta de emprego abriu logo para mim. Um local difícil de emprego, abriu uma porta de emprego numa empresa, auxiliar administrativo, uma empresa culto, 2 vezes por semana. Eu fui logo convidado a ministrar.
Com 2 meses, o diretor da empresa, que não falava com ninguém, chegou perto de mim e falou assim: você é pastor? Deus me mandou fazer uma campanha e Ele escolheu a dedo das pessoas e você é uma delas. Eu falei: eita glória, amém. Que dia que é? É toda segunda, às 7 da noite. Eu vou estar lá, em nome de Jesus. E eu falei: amém, Senhor, então é aqui que eu vou ficar. E de repente estou subindo as escadas da empresa no outro dia, bateu uma tristeza dentro de mim. Eu falei: Senhor, o que é isso? Que tristeza é essa? Eu encontrei um amigo na praça, porque a gente parava para almoço, meio-dia, voltava às 2, eu ia almoçar em casa, era pertinho, pegava a moto, por 5 minutos estava em casa, dava para tirar um cochilo ainda. Nesse caminho eu encontrei um amigo e falou assim: você está trabalhando no grupo do Onofre? Eu sim. Se não for esse emprego que o Senhor tem para você, já está preparando outro. Eu falei: meu Deus, esse irmão está com inveja. Não é possível um negócio desse. Como é que, se Deus me trouxe para aqui, se Deus abriu a porta, está tendo culto, estou glorificando a Deus, estou aprendendo, estou tendo a oportunidade de pregar o evangelho a quem não conheço. E esse irmão falando isso. Aí eu cheguei em casa, falei: Cristiane, eu fui subindo as escadas da empresa, bateu uma tristeza. Ela falou: esse emprego é passageiro. Eu falei: pronto, eu vou lembrar de Jó. Falando com a mulher. Foi: Senhor, que é isso, Senhor? E de repente Deus deu a direção para voltar para São Paulo de novo. Volte para São Paulo. Foi: meu Deus. Falou com a família, falou: vocês estão ficando malucos, vocês estão na casa de vocês, você está trabalhando. Mas Deus está direcionando, vocês estão doidos. E Deus começou a falar com Cristiane, até com Gabriel começou a falar: volte para São Paulo, volte para São Paulo. Porque eu estou contando esse testemunho, amados, a importância de obedecer à voz de Deus. Não é pela vista, é pelo poder do Espírito Santo. Lembra que falou no início? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu falei: vou pedir demissão da empresa. O pessoal: você é maluco, você está louco. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Está escrito na palavra. Mas eu, como humanamente falando, me deu medo. Eu fiquei com medo, mas eu tenho que obedecer. E eu li, de repente, num outro estado. Eu falei, comentando com um amigo que ia voltar para São Paulo, que Deus estava direcionando. Ele falou: você se acostumou em cidade grande, é difícil mesmo. Não, você conhece a palavra. Você conhece a palavra. Deus mandou voltar. Ele desligou o telefone. Com uma semana ele falou assim: eu estou com emprego aqui, ganhando bem, sua esposa vai ganhar bem, venha para aqui. A primeira coisa que eu fiz, liguei para o pastor Getro: pastor Getro, recebi uma proposta. E eu comecei a falar, e depois ele me disse assim: pastor Leandro, antes de você terminar, veio o discernimento entre Abraão e Ló. Ló caminhou pelo que estava vendo, Abraão veio pela fé. Eu falei: pastor, eu vou ficar com a fé. Eu vou ficar com a fé. E o pessoal perguntou: vocês têm o que lá prometido em São Paulo? Tem emprego? Eu não tenho nada. Tenho Deus, tem a voz do Senhor, a voz de Deus. E Deus falou com Cristiane: põe o pé que eu vou colocar o chão. E assim ele fez. A gente pisou aqui, as portas se abriram para a gente. Amém? A mesma coisa aconteceu com Pedro. E isso Deus quer falar com a igreja. Eu estou falando isso, amados, não é porque eu não tenho algo que precisa ser tratado. Não. Deus está tratando comigo, porque Ele me levou lá com um propósito, cumpriu o propósito e me trouxe aqui com um propósito também. E isso está trabalhando na minha vida, está me moldando, está moldando a minha família. E eu preciso do Senhor, da misericórdia do Senhor. A Bíblia diz em Gálatas 5:1: foi para a libertação que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quantos crentes estão olhando para trás, aleluias, por não ouvir a voz do Senhor, ou por escolher viver a sua própria vontade.
Quantos crentes estão vindo sentados nas cadeiras, quietos, sendo bombardeados pelo inimigo, sendo que a Bíblia diz que o que está em nós é maior que o que está no mundo. Mas por que está tantas pessoas sendo bombardeadas? Só tem uma resposta: porque, aleluias, não está fazendo aquilo que a Bíblia manda fazer. Só está ouvindo, mas não está praticando. Está sendo ouvintes, mas quando sai da porta para fora, aleluias, o medo toma conta. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar, destruir, matar a sua fé, roubar a sua intimidade com Deus. Eu ouvi isso. Ele não quer roubar o seu carro, ele quer roubar a sua intimidade com Deus, destruir a sua vida para que você não tenha eternidade. O inimigo começa a agir na mente, principalmente dos crentes, tirando da direção, tirando do propósito que Deus tem. Tem pessoas com chamado lindo chamado, e está se perdendo na caminhada. Por quê? Está deixando de ouvir a voz de Deus. Ah, mas que base você tem isso? Na Bíblia. Vamos lá para 2 Samuel 11, e começa dizendo assim: aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruísse aos filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Era para Davi sair para guerrear, ele ficou em casa. E por causa dessa atitude, foi um tropeço na vida dele. Ele ficou em casa, ele começou a passear pelo palácio, saiu para fora, avistou Betseba, perguntou quem era aquela mulher linda. Falei: aquela mulher é mulher de Urias. Mandou chamá-la, e todos sabem o que aconteceu e a maldição que veio na vida de Davi, porque ele deixou de guerrear, deixou de fazer a vontade de Deus. E quando o crente deixa de fazer a vontade de Deus, aí ele tropeça e ele cai. É um alerta para todos nós. O irmão falou aí, lembra de onde caiu? Em Apocalipse tem essa passagem, né? Acho que é 2:5, ele estava falando, estava até procurando aqui, e me fez refletir. Ele estava falando ali, foi: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Apocalipse 2:5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependeste, e pratica as primeiras obras. Olha, está falando com os crentes, amados. Está falando com os crentes, para se arrepender e praticar as primeiras obras. Falou de frieza espiritual. Tem muitas pessoas frias, que até cantam, até louva bonito, mas não flui a adoração, não flui. Se o Senhor está falando conosco esta noite, gostaria que a igreja estivesse cheia. Talvez o frio venceu. Brincadeira, amados. Deus sabe todas as coisas e Deus tem um propósito para tudo. Mas essa maturidade temos que ter. Essa maturidade temos que ter de não cochilar. Por quê? Porque o inimigo, ele não dorme. O inimigo, ele não para, a todo tempo está querendo uma brecha para tentar nos devorar. E a Bíblia diz, para a gente resistir o diabo, que ele vai fugir de nós. Então o Senhor nos deu autoridade, nos deu poder para isso. E estamos nos acovardando
de exercer e tomar posse desta autoridade que o Senhor nos dá e nos deu. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E porque o povo de Deus está clamando derrota, está chorando tanto, está levantando a bandeira da derrota. Essa semana, como eu falei, foi uma semana abençoada. Assim, ouvi várias ministrações e eu ouvi uma ministração dessa de encorajamento. Vocês são guerreiros. Não faça como Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ah, mas Deus já me usou. Sim, Davi era segundo o coração de Deus. Era tempo de guerrear. E ele ficou em Jerusalém. E às vezes Deus fala, fique em Jerusalém. A gente desobedece, sai de Jerusalém. E as coisas começam a dar errado. Aí depois, ai meu Deus. Aí ele vem e fala. Então, ai meu Deus, então se lembra onde foi que você errou, peça perdão, se arrependa e volte ao primeiro amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em Zacarias 9:12 fala assim: volte à sua fortaleza, ó prisioneiro da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Se você se sente fraco, se você se sente incapaz, se você está com sua espiritualidade, aleluias, enfraquecida, saiba que o rei está falando aqui esta noite, aleluias, que ele quer mudar a tua situação espiritual, aleluias. Ele está te levantando e está falando aqui que ele está contigo. Aonde quer que você ande, o Senhor está contigo. Não se acovardem, mas ouça a voz do Espírito Santo. Uma vez eu perguntei, como é que é ouvir a voz de Deus? Uma vez eu me perguntei, mas como é que Deus fala? Aí eu comecei a entender que Deus, ele tem soberania, ele é soberano. Ele fala na boca, aleluia, do jumento. Se ele quiser, as pedras falam. De repente você está andando, fazendo uma pergunta ao Senhor, passa um carro, te dá uma resposta com um versículo. Antes de eu ir para a Bahia, eu tinha ido lá passear. E eu vinha caminhando e falei, Senhor, é para mim vir para aqui mesmo, Senhor? Que eu estava naquela conflito, vem, não vem. Deus mandando vir, eu dizendo, eu querendo arrumar desculpa para ficar. Eu passo, olho para dentro de um hall de uma casa, tá, parece que as palavras que estavam escritas ganhou vida, e estava assim piscando, eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti. Eu falei, meu Deus, eu cheguei a me tremer, eu falei, ó, Deus falando. E um dia eu perguntei como é que Deus fala, e eu fiz igual, esqueci o nome do abençoado, que ficou provando a Deus, Senhor, só mais ele me prova, só mais essa vez, Senhor, confirma, só mais essa vez. E Deus, com a sua fidelidade e misericórdia, continuou confirmando, e a vontade dele foi feita. Eu quero falar para você, irmãos, que ele é maravilhoso. Em Efésios, aleluia, primeiro, está dizendo assim, começa a dizer assim, o autor: bendito, ó Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós já somos abençoados. Por que nós não tomamos posse dessas bênçãos, amados? Nem eu que estou falando isso, não, que está escrito aqui na Bíblia, que nós já somos abençoados. Aleluia. Gente, eu queria falar de tantas coisas, mas o tempo está tão...
Eu queria falar tanto. Eu falei, meu Deus, tem tanta coisa para falar. Não por mim, mas de ti. Estou resumindo aqui, aleluias, os versículos. Aleluia, estou resumindo tudo aqui, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Em Salmo 119, 105 fala assim: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho, aleluia. Tudo que nós necessitamos está aqui na Bíblia, aleluia. A Bíblia diz assim, que sem mim nada podereis fazer. Não adianta. A gente roda, não sai do lugar, aleluia. Mas quando Deus põe a mão, quando Deus abre a porta, quando Deus faz, vai que eu sou contigo, aleluia. Não, é impossível dar errado, irmãos. É impossível dar errado. Deus sabe das nossas dificuldades. Deus tem contemplado, aleluias. Cada um tem um jeito, né? Cada um tem uma forma de buscar. O Senhor nos conhece. Você é único. No mundo não existe ninguém igual a você. Você é único. Você é especial. Você é a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Então não temas, que o Senhor é contigo. Se você se sente fraco, esta noite o Senhor está renovando as suas forças. E você vai voar como águia, aleluia. Vai voar como águia, aleluia. Assim diz o Senhor. Então busque no espiritual. Porque, aleluia, Deus, Ele é espírito, mas Ele é real. Ele é poderoso para trazer à existência tudo aquilo que não há, aleluia. Nada é impossível para o Senhor. Eu já tenho um tempo na caminhada, estou aprendendo. Senhor, me ensina, Senhor. Me molde. Essa semana estava falando, Senhor, para restaurar algo importante na minha vida. Senhor, restaura esta situação na minha vida, Senhor. Muda esta situação na minha vida, Senhor. Essa semana eu falei, socorro, Senhor. E lembrei daquela passagem: olharei para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta veio: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, que me criou conforme a sua imagem e semelhança. E o Senhor começou a falar: descansa, descansa que eu vou entrar com provisão. E às vezes a gente olha com os nossos olhos carnais e fala: Senhor, como? Está tão difícil. E Deus começou a falar comigo: lembra que eu sou o Deus do impossível? Lembra que eu já tinha um projeto para você antes da fundação do mundo? Eu já tinha um plano para você. Eu já te conhecia na sua formação, no ventre da sua mãe. Eu falei: Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Aleluia, Jesus.